Fala, tropa do Xandeco, bora reagir aqui junto a um debate de um vascaíno contra a porrada de tricolor. A gente já postou aqui no canal um tricolor contra a porrada de vascaíno, agora é o contrário. Bora ver isso aqui junto. Partiu? O Vasco tem muitos mais títulos importantes que o Fluminense, seja oficial, seja do que eles quiserem buscar. Enfim, eu quero ver o que eles têm a dizer, porque realmente chega a ser bizarro pra mim. Não tem. Vamos, tudo bem. O Crave é muito bom de história, mas ele vive do passado porque nunca viu o time dele ganhar porra nenhuma. Crave, olha só. Cara, o Vasco tem mais títulos que o Fluminense. Assim, rapaziada, eu acho em títulos muito igual. Ambos têm 4 Brasileirões, ambos têm uma Libertadores, ambos têm uma Copa do Brasil. A única diferença ali de títulos seria no passado. Quem ganhou mais título importante no passado. Eu gosto muito de você, cara. Você sabe muito de história. Mas você vive no passado porque você viu mais rebaixamento do que título. Isso é um fato. Você fala que o Fluminense tem menos títulos do que vocês. Né? Mentira, a gente tem mais. A gente tem mais carioca. Vocês têm um sul-americano a mais do que a gente. A gente tem o mesmo número de brasileiros. E a gente tem uma interconfederações, vocês não têm. Temos. A mesma, inclusive. Não tem. A nossa é oficial, a de vocês não é. Ah, então mas vai ser Mas eu vi no outro debate que o Crave falou que o Cariocas, a partir do momento que o Vasco começou a disputar, o Fluminense tem menos Cariocas que o Vasco. Mas desde a fundação do Carioca, o Fluminense tem mais. Né? Assim, o Fluminense não tem culpa do Vasco ter entrado bem depois dele já ter ganho vários títulos. Ponto, vai ser desse Títulos ponto. não oficiais, porque Títulos a gente vai ganhar em torneios do início, torneios municipais. Não, torneio de início não, olha só. Pois é, A gente tem nesse ponto a gente ganha mas, também. Não ganha não, olha só. Torneio de início, Crave, a gente tá falando Mas coisa se séria for aqui. só na olha medida só, que Crave, você Crave. quiser, se você quiser ganhar, tipo, o títulos que o Fluminense conquistou numa quinta-noite que tava chovendo, vai ser complicado. A gente tem quatro brasileiros, né? Temos. Cada um tem 4 brasileiros. Sim. Só que dos 4 brasileiros que vocês têm, 2 têm asterisco. Só que dos 4 brasileiros que vocês têm, 2 têm asterisco. Ih, deu bug 74 vocês burlaram o regulamento através do Almirante Heleno Nunes, né, que era homem forte da ditadura, e da CBD, né? Hoje é nome de CT do Vasco. Não é. É sim, nome de CT de base do Vasco, é sim. É nome de CT de base do Vasco. CT uma base do Vasco é alugado. Né? Mas é nome de CT, não é o nome de CT? Enfim, mas é alugado. Mas vamos né? lá. Nós temos esse Eles tiraram o jogo no Mineirão, que era a final única, botaram no Maracanã. Mas por que botaram no Maracanã? Você lembra? Uma arbitragem carioca. Por que colocaram no Porque Maracanã? teve confusão no Mineirão. Mas isso é desculpa pra tirar o jogo do Mineirão e botar no Maracanã. Lembra a com arbitragem confusão carioca? que teve? Porradaria. Eu posso até te falar mais sobre esse jogo aqui, posso até te falar mais uma Porradaria. história. Já entrevistei o Rodrigo Dinamite, por exemplo, e fecharam o Dinamite pra acabar com a carreira dele, e todos os jogadores se juntaram na época de jogador de 19 anos. Só que nada que Sabe você do que for é isso? falar, O Crave tá vendo na história, filho. Mano, o Crave conhece, hein, mano. Que isso, rapaziada. Ele é bom no debate, mano. o Crave, vai justificar você tirar o mando de campo do time adversário e botar no rival. Isso é um fato. Mas na época era pro sorteio também, cara. Cara, Qualquer tá jeito. errado, tá errado. Em 2000, o regulamento dizia que o time mandante que não tivesse segurança no estádio perderia os pontos. O que aconteceu em 2000? O Alambrado de São Januário caiu. Caiu. Não foi? Sim. Por isso que tem aquela cena desesperada do Eurico Miranda querendo fazer que o jogo continuasse. Porque o Eurico sabia do regulamento. O jogo do Maracanã, que ficou muito famoso, cara, do SBT, que foi uma jogada excelente de marketing do Eurico Miranda. Eu acho que foi do caralho aquilo, mas enfim. Tô vendo os efeitos até hoje disso. Esse é outro tema. Mas na época eu assistindo, aquilo foi do caralho. Mas enfim, aquele jogo não deveria acontecer. Né? O São Caetano era um clube. O São Caetano era um clube muito pequeno, né? O Vasco já era o Vasco. Ah, mas tava em exceção. É bom a gente lembrar que esse clube pequeno eliminou o seu nesse mesmo ano. Mas isso não tava na final porque mas passou isso por não vocês. tem nada a ver. Se o regulamento deveria ter seguido, quem teria que ter sido o campeão era o São Caetano. Tá. Por causa de pressão política da CBF e do próprio Eurico Miranda, fizeram o terceiro jogo. É bom lembrar que os jogadores do São Caetano, muitos deles não estavam mais no São Caetano, tinha jogador na Europa, teve que voltar para a final. Né? Um jogo que aconteceu em janeiro, fevereiro de 2001. Né? Então, porra, só ali já prejudicou muito o São Caetano. O São Caetano era para ter sido campeão brasileiro de 2000, assim como a mudança de regulamento de 74 favoreceu o Vasco também. Então, dos 4 brasileiros que vocês têm, 2 têm asteriscos. Tá, vamos lá. Eu acho curioso que nem fui eu, foi ele. Que a primeira coisa que ele veio citar é sobre tribunais, é sobre não ganhar em campo. Porque o campeão em campo em 2000 foi o Vocês Vasco. não ganharam em campo. E não ganhou? Não ganhou. Não ficou 3x1 pro Vasco o jogo? Não ganhou. Não ficou 3x1 pro Vocês Vasco mudaram o jogo? o regulamento. Então, perfeito. O São Januário, arquibancada, demoliu.
caíram várias pessoas. Não sei se teve gente morta, mas pro hospital foram várias. Porque ele queria que o outro time simplesmente tivesse sido campeão, em vez de ter mais um jogo só pra ver quem é o campeão, de fato, na bola. Que a federação fosse resolver assim. Ele fala tanto de federação. Agora, é curioso que esse mesmo... Desculpa. A culpa é do São Caetano ou a culpa é do mandante do São Januário? Quem é o mandante do São Januário? Você já ouviu falar de caso fortuito? Você já ouviu falar de caso fortuito? O mandante, então olha só, o mandante tem a responsabilidade de assegurar a segurança no estádio. Você sabe o que é caso fortuito? Não sei, não sou juiz, mas eu sei o seguinte, existe um regulamento. O que eu sei é o seguinte, existe um regulamento. Se está no regulamento, não era para ver o terceiro jogo. Temos um estudante de direito ali, por exemplo, que ele pode explicar que caso fortuito é uma situação em que você não pode prever, você não pode evitar, você não tem o que você faça. Talvez não seja culpa do mandante, é uma situação que você não pode fazer. E foi comprovado na época que o Vasco não teve culpa. Desculpa, catástrofes acontecem o tempo inteiro. Isso foi uma delas. Quando a Raça Flá caiu, você lembra o que aconteceu naquele jogo? O que aconteceu? O Flamengo, o jogo continuou. O jogo continuou. Exatamente. O Eurico quis que o jogo fizesse o quê? Continuasse. Quando o Olímpico acabou, o que aconteceu? Quando o Olímpico desabou, o que aconteceu? Não adianta você vir por causa Quando dos o outros, Olímpico acabou, o que aconteceu? Não adianta. Crave, não adianta você vir com o caso de 92, porque no regulamento não existia isso. No regulamento de 2000 existia, sim. O clube que não tivesse segurança, e não oferecesse segurança para o estádio, perderia os pontos. Isso estava no regulamento da época. Mas não, como 92 não tinha. tinha. Um caso fortuito. Aí é outros 500. Não, o caso fortuito não é culpa do cara. Se você trouxer o regulamento de 92, não tem nada a ver com 2000. Sabe o que é coisa do caso de 2000? O seu time está lá, porque não era para estar. Porque o seu time tinha acabado, teve rebaixamento? Não teve rebaixamento. Teve rebaixamento? Não teve. Quem foi o seu time tinha acabado. Eu tô deixando você falar. E se você continuar falando por cima, eu vou fazer o mesmo com você. E não vai ficar legal aqui. Só complementar aqui rapidinho. Quem foi o antepenúltimo no campeonato da Copa João Avelange? Você lembra? 2000? 2000. Foi o Corinthians. Figueirense. Não, foi o Corinthians. Mas esse ano já estava previsto que não ia ter rebaixamento. Exatamente. Não estava previsto que vocês iam jogar a Série B. Não teve Série B em 2000. Sabe por quê? Porque em próprio 97, o seu David Fincher já falou que ia mudar o regulamento. Mas o Fluminense, diferentemente do Vasco, o Fluminense nunca entrou na justiça. Vocês entraram duas vezes. Eu volto a dizer que se você... Pô, rapaziada, eu acho que eles estão focando muito em um campeonato só, Brasileirão, né? Tem um Carioca, tem... Na real, não tem muito porque eles são muito parecidos, cara. Os dois são muito parecidos em termos de títulos. Muito parecidos, é muito difícil... mas tem mais títulos Fluminense, eu não sei. Já falando por cima, eu vou falar por cima e aqui vai virar um debate grande aqui. Vai nessa pauta. Mas o seu próprio David Fincher, no primeiro rebaixamento de vocês, já afirmou que eles iam tentar fazer isso, que eles iam tentar mudar o regulamento. O seu David Fincher fez isso. Quando vocês são beneficiados, você não tem que jogar o mundo inteiro pelo que aconteceu. O que aconteceu foi, quando o Vasco caiu, subiu na bola. Quando o Vasco foi campeão, foi na bola. Vocês nunca fizeram isso na bola. Vocês caíram em 96, não foram rebaixados. Vocês caíram em 86, não caímos em 86, não caímos, o campeonato tinha 34 times e o Vasco foi 15º. Quem caiu foi o Botafogo, que ele não falou e você pode falar. O Vasco foi 15º de 34. Porque o Vasco em 96 vocês foram rebaixados. Em 97 vocês foram rebaixados. Em 98 vocês estavam onde? Indo pra Série B. Rapaziada, eu não sei do que eles estão falando porque meu time é esse aqui, ó. Então, assim, nunca fomos rebaixados, né? E vocês foram rebaixados do rebaixamento. A maior falcatrua que já foi feita na história. Nenhum time grande conseguiu fazer isso. Nem time médio faz isso. Curitiba, você falar Sport, isso, que o Vasco subiu como da Série C do Em 1922 a gente conversa, depois que eu terminar de falar aqui. 16. Primeiro ano do Vasco como Não, Vasco subiu como 23, futebol. Primeiro ano do Vasco como futebol, você está querendo citar. Tudo bem. Em 98 vocês foram rebaixados do rebaixamento, só vocês vão conseguir fazer essa história. Ninguém nunca mais vai conseguir fazer essa coisa que vocês fizeram. Em 99, veio jogar a Série B, já foram direto para a Série A. Numa situação em que você sabe que está errado, mas quer defender porque é seu time, e mesmo não entrando na justiça. Que justiça tinha para entrar quando o seu próprio David Fincher estava junto com a CBD e fez o regulamento junto com eles? Não precisa de justiça quando os seus são a própria justiça. Mas o Fluminense nunca entrou na justiça. Você pode falar o que for. Não precisa de justiça quando vocês entrou na justiça. O Fluminense, vocês fizeram o regulamento. O Fluminense não precisa de justiça se vocês fazem. Na justiça. Diferentemente de vocês, né, que vocês entraram em 86, você fala... Não, calma aí, Crave, olha só. Você fala de 86, só que 86 você esquece o seguinte, os clubes, não era 30 e poucos clubes, era mais de 80 clubes. Era dividido Segunda fase, 33. Era dividido em grupos, né? Em fases. Em grupos, depois passava pro mata-mata. O Vasco não conseguiu a classificação por causa não ia conseguir. Por causa do jogo do Joinville e Sergipe. Você conhece a história, você sabe muito bem. Porque se for depender disso, só que, olha só, vocês rebaixam 86, mesma situação. Não, a gente se classificou, Não, a mesma situação no Mafio da Pito, vocês não rebaixaram por causa disso, a mesma situação. Mas a gente em 96 não entramos na justiça. Pô, rapaziada, esse cabelo falhado do Crave, pra quem tá
tá aí se perguntando pra caralho, então de certeza vocês estão aí se perguntando. Ele falou já que é por causa do Vasco, que o Vasco fez isso com ele, mano. Assim, se chegar no ponto do meu time fazer isso comigo, cara, assim, é porque já deu, né, mano? Assim, nunca abandonarei o Flamengo, nunca vou abandonar. Mas também nunca acho que vai acontecer esse nível de tragédia que já aconteceu com o Vasco, que vai acontecer com o meu time. Enquanto eu estiver vivo, né? A questão não é entrar na justiça, aconteceu a mesma coisa. Cara, eu nunca vi um time entrar na justiça comum contra o STJD, Crave. Só vocês fizeram isso. A situação é essa. Não, Crave, o regulamento está... Não, só quem foi beneficiado foram vocês. Não tem nada a ver. Vocês não querem 86 de campo, O Fluminense entrou na justiça? Vocês não querem 96? O Fluminense entrou na justiça? Deixa eu explicar uma situação que aconteceu agora, hoje em dia. Me responde. O Fluminense precisa entrar na justiça quando vocês estão na justiça. Entrou na justiça em 96? Vocês estão em justiça. Vocês fizeram o regulamento. Não adianta você vir... Vocês fizeram o regulamento. Grave, não adianta você vir de ironia. Quem faz quem tem papel não adianta você vir de ironia, que o Fluminense não entrou na justiça, diferentemente de você. Não entrou e não caiu. Assim como vocês em 2013 tentaram entrar na justiça também, Crave. Ou vocês não tentaram entrar? Tentamos, é mais de um ano. Então você não vem falar aqui. Então você não vem falar aqui que das vezes que o Vasco caiu, o Vasco subiu da bola, que não é bem assim. Mas não subiu? Não, mas não subiu. Vocês caíram 4 vezes, jogaram 4 vezes a Série B. Não subiu. Aliás, 5 contando com 86. Subiu. E 2 vocês viraram a mesa. Como? Aliás, não, viramos. 2013 vocês não conseguiram. E o tema, rapaziada? E o caralho do tema? Que se foda, né? Eu também quero que se foda, porra. Tema é o caralho, porra. Mas no 86 Subiu como? Vai jogar a Série B? 86? Jogou. Não, 86? Não, 86 não. As outras vezes sim. Ou seja, o que você tá querendo me dizer é que o Vasco tentou várias vezes, mas todas as vezes subiu na bola. Que o Fluminense tentou duas vezes e o Fluminense não foi rebaixado. Era pra jogar a Série B de 86 e não jogou porque entrou na justiça. Não era pra jogar. Grave, como não que não era? O Vasco estava perto de ficar nessa situação. Grave. E aí teve a máfia da FIFA, que você sabe. Não confunde 86 com 96, que os números já são parecidos. A galera que vai estar assistindo vai estar entendendo. Vamos lá. 86 foi o seguinte. 86 o Vasco não conseguiu a classificação por causa do jogo do Joinville. O Vasco não ia conseguir. Por causa do jogo Joinville e Sergipe, correto? Perfeito. Mas o que dizia o regulamento da época? Que o jogador que era pego em dope, os pontos sairiam do time do jogador e iria para o time adversário. Era o regulamento definido. Era o regulamento. Foi essa justa confusão que ficou. Vasco e quem foi beneficiado, você lembra quem foi? Não foi o Vasco. Você lembra quem foi? Você sabe quem foi. Foi o Rio Grande do Rio, você sabe quem foi beneficiado disso aí. Não foi o Vasco. O Botafogo foi beneficiado, que não caiu também, que o Botafogo entrou na aba. O Curitiba entrou na aba também. Cair. Dois Rio, Botafogo e Curitiba foram que era para ser baixado, não foram. O único do Rio que não foi essa. A grande questão que você está falando é, rebaixamento é nada mais que uma medida punitiva para os 2 últimos, 4 últimos, depois de rebaixamento. Acontece que essa medida punitiva é só uma punitiva. Se você comete um crime e não é preso, não vai te diferenciar de nada de quem cometeu o crime e não foi preso. A questão é, vocês fizeram a mesma situação que o Vasco. Não fizemos, vocês ficaram entre os 4 últimos. Nunca entrou na justiça. Pelo amor de Deus, eu não estou falando de justiça, Ivo. Grave. Então deixa eu terminar. Vai, termina. Vocês fizeram exatamente a mesma situação que o Vasco. Vocês ficaram em penúltimo 2 vezes seguidas. Isso, o rebaixamento é só uma medida punitiva para quem fica entre os 4 últimos. Vocês ficaram o mesmo número de vezes que o Vasco. A única diferença tem 2. Primeiramente, é que vocês, uma delas, não jogaram. E não jogaram porque o seu diretor, o seu presidente interino da época, fez o regulamento junto com os outros na época pela força que vocês tinham na CBF. O Vasco também tinha, eu queria combinar. Concordo. 86, não estou tirando disso aqui. 96 foi a máfia de apito, cara. Foi a máfia de apito. Você sabe quem foi? Sabe quem foi favorecido da máfia de apito? Quem foi? Foi o Corinthians. O Fluminense não foi. Vocês não eram pra ter caído. Era pro Corinthians. Mais uma vez que vocês caíram no campo. Os jogadores choraram e vocês não jogaram a Série B. Pô, jogador chorar, tem torcedor que quase se matou em São Januário jogando na Marquise. Sim, mas a gente jogou, né? A diferença é essa, né? Vocês viraram a mesa 86, né? E tentaram virar em 2013, né? Como meu amigo Vasco ficou em 15º. Caraca, parece que eles vão chegar a lugar nenhum, cara. Cara, eles precisam sentar os dois, puxar a internet e ficar pesquisando sobre isso, porque eles estão debatendo coisas que são fatos, que virou a mesa ou não virou. Aí precisam de fatos. A opinião seria, tal jogador é melhor, tal jogador é melhor. Isso seria opinião, mas eles estão discutindo ali fatos que, os dois estão contrários aos fatos. Precisam ali puxar a internet ali, os dois, e ficar pesquisando e estudar sobre o que aconteceu de fato, mano. Então tá, vamos fazer o seguinte, o Vasco não virou a mesa, ele entrou na justiça comum contra o STJD de sacanagem, porque eles não tentaram virar... Eu vou entrar na justiça comum. Tentar e fazer é diferente, meu amor. O Fluminense nunca entrou, a diferença é essa. Às vezes que a gente caiu... É que vocês não caíram quando deveria. Só que é diferente de 96, o Fluminense não foi o culpado. 96, o maior favorecimento, o maior favorecido... o culpado foi o Vasco.
O Vasco entrou na Culpado. justiça. O culpado. Existia um regulamento. Quem foi o culpado? Quando existe um regulamento O e o regulamento time... era pré-definido. Não, quando o regulamento existe uma confusão quando do ano. existe um Você regulamento, sabe disso. quando existe um Só regulamento, quer puxar essa gente pro seu não lado. quero, não quero. Sabe. Não quero. O Fluminense não entrou na justiça em nenhum momento que caiu. E outra coisa, quando você entra na justiça comum, quanto o STJD já está tudo errado, Crave. Claro, por quê? Porque existia um regulamento na época na competição. Ou não existia? Se o STJD... O que dizia o regulamento? O regulamento dizia... Se o próprio STJD não tem regulamento bom pra isso, você quer estar na justiça comum contra ele. É um fato. Resumindo aqui, das 5 vezes que vocês caíram, né? Pô, essa camisa do Flu, daquele maluco ali atrás é bonita, hein, mano? Bonitona, verde, milenar, mas é uma tonalidade diferente. Não. Que 86 eu não vou contar, mas vocês entraram na justiça, das 4... Então vamos lá. Não vou tirar 86, vou tirar 86, 4 vezes. Pelo menos em 2013 vocês entraram na justiça para tentar não cair. Jogamos Série B. E dos 4 brasileiros que vocês têm, 2 foi com mudança de regulamento, virada de mesa do regulamento no último jogo. Isso é um fato, Crave, não dá para discutir. Não, o fato é, quando o Vasco caiu, o Vasco disputou a Série B, Cara, sabe o que eu acho? Eu acho que se puxar todos os títulos dos campeonatos brasileiros ali de cada time, sempre vai ter uma situação, um jogo ali que, porra, ele foi beneficiado, tá ligado? O caso do Flamengo lá em 1980, 80 ou 82, que foi o gol do Grêmio que o Andrade tirou com a mão ali. Eu acho que ali afetaria o jogo ali. Só que, cara, sempre vai ter situações pequenas ali que afetam a pontuação ali do time, cara. Todo campeonato vai ter isso, cara. Algo interpretativo ali que vai... Ah, foi roubado. Mas, cara, todo clube vai acontecer isso. Acho que subiu. O fato é, o Fluminense ficou em penúltimo, junto com... Não, pelo amor de Deus, eu deixei você terminar a sua frase. Ficou em penúltimo em 96 e não foi punido com rebaixamento. Porque o rebaixamento é nada mais do que uma medida punitiva pré-definida no regulamento para os 4 últimos atualmente, na época era 2, serem rebaixados. Vocês ficaram entre os 2 últimos em 96. Vocês conseguiram a façanha de ficar novamente em 97. Uma vergonha histórica. Novamente vocês ficaram em penúltimo de novo com a Red Bull Bragantino. Em 98, enquanto meu time estava sendo campeão da América, o seu time estava sendo rebaixado do rebaixamento que vocês evitaram já no ano passado. Isso é foda, caralho. É uma coisa que, cara, tu tá pegando a melhor mulher da tua vida, tu tá lá, na melhor mulher da tua vida, e o teu parceiro, ele tá sendo corno. É igual o Vasco. O Vasco 98 ali, tava ganhando o título da Libertadores foda, enquanto, porra, o Fluminense tava lá, rebaixado pra Série C, mano. Que loucura, pô. Isso é loucura. Isso pra mim é loucura. Papo reto, rapaziada. É a mesma coisa de tá pegando a mulher da tua vida e o cara, teu parceiro, tá sendo corno. Mesma situação, mano. Tá. Em 99, não, então tá, não, que eu não acabei. Em 99, nesse mesmo ano na verdade, 97, o seu David Fincher falou que ia mudar o regulamento do Brasil. Mudou? Não mudou. Não, mudou em 99. Falou que ia mudar as situações de rebaixamento e que vocês não precisariam jogar a Série B, vocês não jogaram. Mas, e aí, em 2000, mas vocês a culpa foi do Fluminense em 99? Foi sim. Foi como? Que foi o Botafogo que entrou na justiça? Perfeito. Se o seu time é beneficiado e fica quieto... Rapaziada, gosta de uma justiça, hein, mano. Só pra se safar, né? Mano, é isso que acontece. Ué, mas o teu aconteceu o quê? O teu aconteceu o quê? O teu aconteceu o quê? Qual, meu? Em 2074. Qual, meu? Em 2074 a gente entrou. Vocês não entraram diretamente na justiça. Alguém entrou na justiça pra vocês. No caso de 74 foi o Almirante Heleno Nunes. Beleza. Que era vascaíno. Independente da situação. Você lembra por que ele entrou em 74? Volto a dizer. Crave, olha só. Não tem um porquê, só que vocês têm um porquê. Não. Mas enfim, Crave, eu vou terminar, a gente volta nesse assunto. Cada confusão... E aí chegou 2000, que vocês saíram de uma Série C pra uma Série A, e vocês reclamam tanto do São Caetano, mas foi o próprio São Caetano que eliminou vocês. Mas isso não aí vocês falam de times, aí vocês falam de times que não era pra participar de um campeonato. Porque a própria Copa Rio, que eles estão do Cigarro em 52, sequer era pra ter Copa Rio em 52. Não muda de assunto, não, que era pra ter não 52. O tema que se foda, cara. O tema que se foda, rapaziada. Rapaziada, também eu quero que se foda o tema, pô. Vai pra discussão mesmo, assim. Aconteceu. Debate que tema livre. O Fluminense queria completar os seus 50 aninhos, fazer uma festinha e pediram pra adiar uma Copa Rio, que era pra ser de 53, pra 52. Eles foram campeões. Em 53, que foi feito o regulamento da forma correta, com o time correto, o Vasco foi campeão e o próprio Fluminense participou e mamou pra gente de novo, igual acabou de mamar esse ano. Beleza. Vai ficar maneiro sair no corte. Vai. Agora olha só, escuta o que eu vou falar. Corte esse que eu vou postar, porra. Se o senhor deixa você falar e você não me deixa, tudo bem, eu vou ter que gritar. Já te avisei que eu ia fazer isso. Tudo bem, mas olha só. Não adianta você querer mudar o fato. O fato é o seguinte, o Fluminense nunca entrou na justiça, diferentemente do Vasco.
Das 5 vezes que o Vasco caiu, que eu vou contar, aí eu vou contar 86 porque vocês não jogaram 86, vocês entraram na justiça comum contra o STJD em 86 e vocês entraram em 2013. Isso é um fato. Nada que você fale vai falar, porque vai mudar o fato, porque o Fluminense nunca entrou na justiça. E dos 4 brasileiros que vocês têm, 2 têm asterisco, querendo você ou não. E você conhece a história pra caralho. Eu te admiro em relação a isso. Você é um moleque novo que conhece muita história. E você sabe que o Vasco foi favorecido. Assim como o Vasco não entrou diretamente. Mas é o que eu falo, mano. Todo, se puxar cada campeonato que um time ganhou, seja brasileiro, Libertadores, Mundial, Copa do Brasil, vai ter uma coisinha ali que o time foi beneficiado. Isso vale pro Flamengo, Fluminense, pro Vasco, Botafogo. Vai ter alguma coisinha ali que foi beneficiado de alguma forma, cara. Infelizmente. Não foi o Vasco que entrou para mudar o regulamento do Campeonato Carioca da Série C, né, que subiu para a Série B, e muito menos da Série B para a Série A do Campeonato Carioca. Mas o Vasco foi favorecido. Então, no DNA do Vasco, desde o berço, tem virada de mesa, cara. Me desculpa. Vamos lá. Já acabou. Mas eu Responde, vai. Sobre o DNA de virada de mesa. Ele tá falando de início Deixa que eu terminar, o gente. Vasco chegou no Campeonato Carioca da forma que deveria ter chegado. O Vasco tinha acabado de formar uma equipe profissional, vinha das regatas, e ele formou o time desde o começo, disputando a Série C, de 2 campeonatos distintos que haviam do Campeonato Carioca, depois se juntaram, enfim, e o Vasco foi, através do regulamento, para a Série A. Mas a questão é, o Fluminense sequer jogou a Série C. O Fluminense já chegou direto jogando as primeiras divisões. Mas Não o Fluminense importa o Fluminense é um clube pioneiro, cara. Não importa. E quando vocês estavam remando, o Fluminense já estava jogando futebol. Isso vai ser uma coisa ruim, só vocês se gabam com isso. Não fechou porque eu deixei ele terminar, não deixou, porra. Enfim. Não jogou a Série C, vocês nem jogaram a Série C e subiram pra Série B, porra. Então, o Vasco puxou na mesma época e sim, ele subiu da forma que o Fluminense não conseguiu fazer. Porque o Vasco desde o primeiro não foi favorecido. Foi na garra, foi na luta, que todo mundo sabe a história do Vasco desde o começo. E acabou subindo 8 anos depois para a primeira divisão do Carioca e assim que ele chegou, já pegou o protagonismo do Fluminense, do campeão invicto, não só desse ano, como no seguinte também. Logo depois, em 52, o Fluminense ia pelo primeiro título dele, já cinquentenário, sem nem falar essa porra, e não era para ter Copa Rio nesse ano, não, mas eles transferiram para 52, escolheram os adversários e foram campeões. 53, da forma correta, como deveria ser feito, enfrentaram o Vasco. O Vasco estava no mesmo grupo que eles. Perderam e foram eliminados pro time que sempre vai ser o algoz do Fluminense. O Fluminense e o Vasco têm uma diferença assim. Quando o Vasco entrou na justiça, o Vasco jogou e disputou o que deveria. O Fluminense já foi rebaixado 2 vezes, uma delas para a Série C, e não jogou a Série B mais 2 vezes que deveria ter jogado. O Vasco todas as vezes caiu, subiu em campo. O Fluminense caiu mais 2 vezes, duas delas eram para jogar a Série C, tanto em 2000 quanto em 96, nenhuma dessas ele jogou. Isso é um fato e não dá para discordar. Nenhuma dessas ele jogou. Cara, o incrível é que ele teve 15, 20 minutos aí de debate e em 30 segundos ele resumiu todo o debate que foi. Então, quem só viu essa parte dele falando isso, esse foi o debate inteiro. Só que ele resumiu.